Irmãos, Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, uma boa noite para todos, que Deus abençoe a todas as famílias reunidas no dia de hoje, que o Senhor abençoe com paz, que o Senhor dê a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos os irmãos. Nós agradecemos as famílias que estão reunidas para essa transmissão e agradecemos também nossos amigos e familiares que nos acompanham nesta live. Nós estaremos, nesse momento, fazendo oração inicial para a nossa reflexão no dia de hoje. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais esse momento em que nos reunimos com os nossos irmãos, através desta live, para cultuar o Teu nome, para Te bendizer, para buscar na Tua palavra inspirada, infalível, inerrante, a Tua direção e a Tua orientação para as nossas vidas. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, dá-nos a Tua orientação, o discernimento da Tua palavra, a iluminação do Teu Espírito. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, abençoando, Senhor, a todos aqueles que estão ao alcance desta transmissão. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós hoje estaremos fazendo a leitura num texto lá de Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 1 e 2 para nos situarmos dentro da leitura e depois vamos nos deter na primeira parte do versículo 2 para nossa reflexão. E assim diz o texto, Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Irmãos, nós vamos nos fixar na primeira parte do versículo 2, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Apenas nesse trecho que será a base da nossa reflexão nesta noite. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Portanto, irmãos, esse é o texto para refletirmos no dia de hoje. Irmãos, 80% de tudo que aprendemos é percebido pelos olhos. Não é por acaso que educadores orientam os pais para que tenham cuidado muito mais com o que fazem do que com o que dizem diante de seus filhos, especialmente quando eles estão na fase mais importante da vida, que é a primeira infância. É quando, nessa fase, o ser humano ele capta tudo aquilo que ele vê, tudo aquilo que ele observa, e isso impressiona e fica gravado no seu psiquismo e vai se desenrolar, vai se desenvolver durante a vida toda, tudo aquilo que ele aprendeu nessa primeira fase, geralmente do 1º ao 7º ano de vida, por aí. Né? Alguns acreditam que seja nessa fase, uns até os 6, mas em geral até os 7. Não é por acaso também que a Bíblia exorta-nos a ter extremo cuidado com o testemunho, pois é a prova incontestável do que realmente nós somos e do que de fato nós cremos. Por isso o sentido da visão é tão importante
para o aprendizado, assimilação e o conhecimento. No texto que lemos, o escritor aos Hebreus, ele chama a nossa atenção no versículo 2, a primeira parte que lemos, para esse sentido físico tão importante para a vida humana. E a par dessas questões iniciais, nós vamos observar aqui algumas peculiaridades nesse texto. Como os irmãos sabem, a Bíblia, o Novo Testamento, ele é traduzido da língua grega. Portanto, todas as palavras do Novo Testamento, elas são originadas das cópias originais dos manuscritos gregos. Portanto, nós vamos ver aqui pelo menos 3 dessas palavras e ver a sua origem, a origem lá na língua grega, para nós termos um entendimento melhor daquilo que o texto quer nos falar. Portanto, como devemos olhar para Jesus? O texto chama a nossa atenção para esse fato específico. Como olhar para Jesus? O texto diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Assim nós devemos olhar para ele, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Agora vamos ver de que maneira nós devemos olhar e o que é que o Novo Testamento grego nos ensina. Primeiro, devemos olhar para Jesus com fixação na sua pessoa. Aqui, o termo grego, traduzido da língua grega, ele significa exatamente isso, fixar os olhos. Por isso que aqui na nossa tradução, ele está dizendo olhando firmemente. E o texto grego, traduzido para a nossa língua, significa fixar os olhos. Então, Pedro, quando desviou os olhos de Cristo, ele estava indo no mar e viu Jesus caminhando pelo mar, desejou ir ao encontro de Jesus, Jesus o permitiu e ele foi, mas diante do rumor das ondas, diante das ondas bravias naquele momento do mar da Galileia, ele desviou o olhar de Jesus e afundou. Quando ele olhou para as ondas, teve medo e afundou. João, fazendo também alusão ao chamamento do mundo, aqui as tentações do mundo, alerta-nos para um grave pecado, a concupiscência dos olhos. Olha o que ele diz em João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Portanto, irmãos, devemos ter muito cuidado com os nossos olhos e devemos olhar firmemente, com fixação na pessoa de Jesus. Olhar desta forma. É claro que esse texto aqui está falando de algo figurado, não é? É simbólico. Nós não vemos a Jesus a não ser pela fé, mas é pela fé mesmo que ele está dizendo que nós devemos olhar, como se estivéssemos vendo o Senhor diante de nós. Então, é olhar pela fé, é ver pela fé e olhar fixamente, não é? Com fixação na pessoa de Jesus. É assim que devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. A segunda lição que aprendemos aqui, irmãos, é que nós devemos olhar para Jesus como autor da nossa fé. E aí nós vamos chamar a atenção para o termo autor, traduzido também da língua grega. E ele é uma tradução de uma palavra grega que significa líder, governador, príncipe, originador e fundador. A palavra grega que é traduzida como autor tem todos esses significados. Então, vamos ver cada um deles. Como líder, ele acompanha a nossa fé. Assim deve fazer o líder, deve acompanhar a fé dos seus discípulos. E assim o Senhor faz conosco, ele acompanha a nossa fé. Como governador,
ele é o gestor, ele é o administrador da nossa fé. Então, como governador, ele é o gestor, ele é aquele que administra a nossa fé. Como príncipe, ele tem autoridade sobre a nossa fé, e somente ele tem autoridade sobre a nossa fé. Como originador, ele inicia a nossa fé. É ele quem dá origem à nossa fé. É ele quem nos oferta a fé. A fé é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Nós não temos fé em nós mesmos, mas é uma dádiva de Deus e é ele quem inicia em nós a verdadeira fé. E como fundador, é ele quem planeja, é ele quem projeta a nossa fé. É ele que é o fundador da nossa fé. Portanto, a palavra autor na língua grega tem todos esses sentidos. Então, é ele quem acompanha, é ele quem é o gestor, é ele que é a autoridade sobre a nossa fé, é ele quem dá origem à nossa fé, e é ele quem planeja e projeta a nossa fé. E louvado seja o nome do Senhor por isso, porque a nossa fé é um dom de Deus e é acompanhada pelo Senhor da vida, pelo Senhor Jesus. E finalmente, irmãos, uma terceira lição que nós aprendemos aqui é que devemos olhar para Jesus como consumador da nossa fé. Mais uma vez, recorrendo ao Novo Testamento grego, o texto que é traduzido para a palavra consumador significa aperfeiçoar, ou aquele que aperfeiçoa, aquele que faz amadurecer, né? Ou aquele que amadurece. Portanto, o grego, né, traz-nos essa tradução. Ele é traduzido como consumador, mas ele é mais do que isso. Lá na linguagem grega, ele é traduzido como, ao pé da letra, como aquele que aperfeiçoa, aquele que amadurece a nossa fé. Portanto, esse termo faz o fechamento do ciclo da fé bíblica, da verdadeira fé, como nós estudamos, né, no Novo Testamento e nesse texto especificamente, né? O ciclo da fé, ele começa com essa fixação em Jesus, olhando fixamente na sua pessoa, né? Como autor, aquele que acompanha, aquele que dá origem, aquele que inicia, aquele que fundamenta, aquele que planeja, que projeta, tá? Aquele que tem autoridade sobre a nossa fé, e como consumador, aquele que aperfeiçoa a nossa fé, aquele que amadurece a nossa fé, que transforma a nossa fé numa fé amadurecida, numa fé já calejada, experiente. É isso que o Senhor faz conosco, na medida em que nós olhamos firmemente para Ele, na medida em que nós nos colocamos na dependência dEle, na medida em que nós vivemos na suficiência da sua graça. Na medida em que nós fazemos essas coisas, Deus então, o Senhor então nos acompanha, né, através de Jesus, o seu Filho amado, nosso Salvador, e Ele então elabora a nossa fé, planeja, trabalha, né, aperfeiçoa, amadurece. Então faz todas essas coisas por amor a nós, para que nós estejamos firmes e abundantes na sua obra e sempre firmados no seu nome. Portanto, irmãos, é preciso caminhar desta forma. É assim que o Senhor deseja que nós desenvolvamos o nosso papel no mundo, o nosso papel na igreja. Ele vive, né, o crente verdadeiro, o crente que tem esta fé amadurecida, vive em obediência a Cristo e persevera nos seus caminhos, alimentado pela verdadeira fé, esta fé que o texto nos ensina, cujo autor e consumador é o Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nesses tempos de pandemia, devemos buscar mais a presença de Jesus,
olhando firmemente para a sua pessoa, né? Nos abrigando nele, fazendo com que a nossa fé seja robustecida e através dessa experiência dura que nós estamos passando, com esta pandemia que atinge o Brasil e atinge o mundo, nós possamos ter a nossa fé também lapidada, amadurecida, aperfeiçoada e possamos servir melhor ao nosso Mestre, o Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos acompanhe sempre, que o Senhor dirija os nossos passos e nos aperfeiçoe na fé e amadureça a nossa fé para a honra e a glória do seu nome e para a nossa própria edificação. Que o Senhor abençoe as famílias que estão acompanhando esta transmissão, abençoe os nossos amigos, aos familiares, aqueles que porventura estejam também acompanhando esta transmissão, além de colegas de trabalho que porventura nos acompanhem também. Que Deus os abençoe abundantemente. Irmãos, nós vamos orar mais uma vez, agora finalizando a nossa reflexão deste dia. Então vamos falar com Deus e vamos apresentar nesta oração algumas questões. Primeiro nós vamos agradecer pela vida do Daniel Amorim. Nós oramos ontem, ele não esteve bem, teve um episódio de mal-estar, se sentiu febril, apesar de não estar com febre, mas se sentiu febril. Ele hoje foi ao médico e testou negativo para coronavírus, então nós agradecemos a Deus por isso, que Deus o abençoe e que Deus abençoe também a Renata, que a sua irmã, sempre muito generosa, muito dedicada, e foi com Daniel ao médico, e ele fez o teste, testou negativo para a honra e glória do nome do nosso Deus e também para a edificação, né, e a tranquilidade do coração do Daniel. Que Deus abençoe ao Daniel por estar bem, graças a Deus, e não ter nada assim grave. Nós também, irmãos, estaremos orando pelo Paulo, o esposo da Cristina. Ele também foi ao médico ontem ou hoje, eu não me lembro, mas ele foi ao médico e o médico disse que ele estava realmente com Covid, foi hoje, e ele está em recuperação em casa agora e disse que ele está na fase final da doença, tá? Diante dos sintomas e da avaliação clínica, o médico disse que ele estava com Covid e que ele estaria então tendo necessidade de permanecer em casa por mais uma semana para recuperação. Nós vamos continuar orando pelo Josué, meu cunhado, que não está bem de saúde. Vamos orar pela saúde dele, para que Deus lhe dê melhoras, ele possa estar bem por esses dias. Deus lhe renove a saúde, o bem-estar e ele fique bem. Nós estaremos orando ainda pela Nilma, que está em estado grave. Ela é esposa do pastor Paulo César, que é do Grupo Logos, conhecido por nós como Paulo César do Logos. Ela está em estado grave ainda e nós estamos orando pela Nilma. Continuar orando pelo reverendo Lidório e a Rossana e orar agora pela Viviane, que é a filha do casal, que também testou positivo para coronavírus, a filha do reverendo Lidório. Então, estaremos orando por essa família. Apenas o filho dele, que é médico, não está com a doença. Nós estaremos então orando pelos 3 membros da mesma família, reverendo Lidório, a Rossana, sua esposa, e a sua filha Viviane. Nós estaremos orando pelos nossos idosos, incluindo que os irmãos orem por nós também, que estamos dentro dessa faixa e precisamos da oração dos irmãos. Nós estaremos lembrando de orar pelos nossos lares. Estamos no mês do lar. Vamos continuar orando por essa pandemia, como temos orado pelas nossas autoridades e as nações do mundo, como temos feito todos os dias.
Vamos então orar nesse momento, irmãos. Sim? Profissionais da saúde. E os profissionais de saúde, sim, vamos orar no final. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós inicialmente te agradecemos pela vida do Daniel, que testou negativo para coronavírus, para Covid. Te agradecemos, ó Deus, e pedimos que Tu abençoes a vida dele, dando-lhe uma boa saúde, uma boa recuperação desse mal-estar, dessa virose que o acometeu, sem maiores dificuldades, sem que fosse nada grave, como se imaginava, mas agradecemos a Ti, Senhor, pela sua vida. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da Renata, pela sua irmã, que tem sido tão generosa e tão dedicada, que o Senhor abençoe também a Renata, que acompanhou o Daniel ao médico. Pedimos, ó Deus, agora que Tu abençoes a vida do Paulo, toma, ó Senhor, nas Tuas mãos a vida, Senhor, do esposo da Cristina, abençoando-o nessa recuperação, Senhor, nesta quarentena, abençoando também a Cristina. Toma, Senhor, nas Tuas mãos a sua vida, abençoando, ó Deus, e dando também a Cristina a orientação, a direção, ó Deus, a prevenção necessária para que fique bem, Senhor. Tem misericórdia da Tua serva. Abençoa também ao Josué, tem misericórdia do meu cunhado, abençoando a sua saúde, Senhor. Tem misericórdia dele, da sua esposa, abençoa o seu lar, ó Deus, e dá, Senhor, uma pronta recuperação à saúde do meu cunhado. Misericórdia também, Senhor, da Nilma, abençoa a sua vida, Senhor, tem misericórdia dela, abençoa, Senhor, também a sua recuperação, se for da Tua vontade. Ó Deus, Tu pode levantá-la daquele leito, apesar de estar tão grave. Tu és Deus, Tu és todo-poderoso. Abençoa também com a Tua consolação a vida do Paulo César, Senhor. Tem misericórdia do seu esposo, dando conforto e tranquilidade ao seu coração. Abençoa também o reverendo Lidório, a Rossana, sua esposa, que estão convalescendo do Covid, e agora também a sua filha Viviane, que testou positivo para esta doença. Tem misericórdia desta família e abençoa também o filho, Senhor, para que não seja acometido, Senhor, também dessa enfermidade. Tem misericórdia, Senhor, desses irmãos, abençoando-os e dando-lhes uma pronta recuperação. Também, Senhor, queremos pedir que Tu venhas abençoar nesse momento os nossos idosos. Toma-os em Tuas mãos, ó Deus, abençoa cada um deles, ó Deus, dando, Senhor, tranquilidade aos seus corações, especialmente a esses idosos que vivem só, Senhor, e estão desprovidos da companhia de seus familiares, pelo menos assim de forma mais constante, como a dona Delma, nossa irmã, a irmã Luzinete. Ó Deus, toma, Senhor, nas Tuas mãos essas vidas, abençoando-as abundantemente. Pedimos ainda que Tu abençoes também a irmã Maria Cândida, que fica sozinha, ó Deus, e não tem assim a presença regular, constante de companhia, Senhor, que possa estar com ela, mas está bem e agradecemos pela sua vida. Queremos também pedir, Senhor, que Tu venhas abençoar os nossos lares nesse mês do lar, rogando, Senhor, que Tu dês a direção. Abençoa, Senhor, com paz, com tranquilidade, com saúde, Senhor, os Teus servos, especialmente dando-lhes, ó Deus, uma boa saúde espiritual, abençoando a saúde emocional dos Teus servos, vivendo nessa vida mais enclausurada, Senhor, por causa desta pandemia. Ó Deus, tem misericórdia para que todos tenham uma boa saúde emocional, uma boa saúde física, uma boa saúde espiritual. Pedimos ainda, Senhor, que Tu abençoes as nossas autoridades. Abençoa, Senhor, o nosso país em vista desta pandemia, Senhor. Tu podes fazer parar, Senhor, o avanço deste vírus. Tu és todo-poderoso Deus. Tu és o Senhor de todas as coisas. E todas as coisas estão patentes diante dos Teus olhos.
ó Deus, e Tu estás no controle de todas as coisas. Assim como paraste a peste, Senhor, quando Davi pecou no recenseamento que fez, Tu podes fazer parar, Senhor, esta peste, esta pandemia que atinge o Brasil e atinge o mundo. Tem misericórdia, Senhor, do nosso país e das nações. Ó Senhor, pedimos ainda pelos profissionais de saúde. Abençoa-os, ó Deus. Tem misericórdia deles que estão à frente, que estão sujeitos, ó Deus, também ao acometimento desta doença. Por isso, tem misericórdia, Senhor, de cada profissional de saúde, abençoando-os, ó Deus, para que sejam resguardados, ó Deus, e protegidos pela Tua misericórdia. Dá-nos, ó Deus, a Tua bênção, a Tua direção, uma noite abençoada de sono. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós agradecemos mais uma vez a participação de todos. Que Deus abençoe aos nossos irmãos nesta noite, dando-lhes uma noite muito abençoada de sono. E se amanhã, se o Senhor assim o permitir, se o Senhor quiser, nós estaremos novamente vinculados através desta live para mais uma transmissão e também nós estarmos refletindo em mais um texto da Palavra de Deus. Que o Senhor abençoe abundantemente a todos, que todos os irmãos tenham uma ótima noite de sono, para a honra e glória do nome do Senhor e para a edificação de cada um de nós. Que Deus os abençoe.